Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje, no Agenda do Porto, vamos falar sobre a cava subaquática no canal de Piaçaguera. Participam do programa Alessandro Gama, gerente-geral do Tiplan. Alessandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por atender o nosso convite e se deslocar hoje de tão longe para estar aqui ao vivo, falando com os telespectadores e durante essa uma hora tentando esclarecer todas aquelas dúvidas que foram ressurgindo ao longo dessa última semana em virtude do acidente em Brumadinho. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Nathalie. Como eu adiantei para você, agora eu estou na frente de um outro empreendimento da VLI em Vitória, mas eu vim especialmente para encontrar com você aqui e esclarecer tudo o que o público queira saber sobre a cava subaquática. E também o consultor portuário e especialista institucional, Eduardo Lopes. Eduardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco na bancada, compondo essa bancada que eu acredito que seja de fundamental importância para quem nos assiste, para esclarecer o que é fato e o que é fake. Muito obrigada. Bom dia, Nathalie, e a todos que nos assistem nesse momento. E realmente é importante você abrir esse espaço e procurar trazer esclarecimentos de forma a trazer a tranquilidade para a população. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988 779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Alessandro, o que é a cava de fato? A cava é vamos dizer assim, é um depósito, né? É um recipiente que foi construído para receber todo o material de má qualidade que existia no canal de Piaçaguera. Não é nada produzido pelo Tiplan, mas algo que já estava ali em virtude da atividade industrial de Cubatão. Positivo, né? Durante a industrialização do polo de Cubatão, infelizmente não havia tanto controle ambiental e vários elementos, né, foram dispostos ali no canal. E a gente acredita que muitos desses elementos já saíram ali do canal, né, porque eram mais leves. O que ficou ali são elementos mais pesados, vamos dizer assim, que ao longo do tempo, inclusive, foram se incrustando no solo, né? Não são elementos leves, né? Vem se divulgando aí listas, né, de todos esses elementos. De fato, a gente não está lidando com nenhum resíduo elementar, exatamente. É coisa realmente pesada que foi incrustando no solo e que foi depositada muitos anos atrás, por ocasião do empreendimento do Tiplan, da expansão, né, que todo mundo conhece. A gente, junto ao órgão ambiental, decidiu enfrentar esse desafio de retirar esse material de lá. Então, o que a gente, infelizmente, está sofrendo agora é uma série de críticas, né, mas, infelizmente, para os críticos, nós concluímos uma recuperação ambiental do canal. Nós limpamos o canal e destinamos em um local agora que está abrigado. Eu vou dar mais detalhes, né, sobre a cava, porque muito se questiona, né, que esse material deveria estar em outro lugar. Exatamente. Deveria estar em terra, deveria estar num bag. Exatamente. Mas pouco se fala sobre o como, né? Como você tira um material daquele local onde estava e coloca ele em outro lugar. De maneira segura. De maneira segura. Aí é que está o risco, Nathalie. Então isso se fala muito pouco. Fala muito no fim, mas não fala no meio, e a gente vai falar muito sobre o meio agora. Eduardo, como consultor institucional e consultor portuário, nós vivemos, e você especificamente ao longo da tua carreira, viveu outros episódios que se levantou as mesmas polêmicas do ponto de vista de impacto ambiental. O último foi com relação ao incêndio da Ultracargo, que foi realmente um incêndio que mobilizou uma cadeia inteira e, de certo, trouxe muitos ensinamentos. Assim como hoje a gente tem Brumadinho e a cava voltando, a intenção seja, dentro de tudo isso, seja desviar a atenção para o que de fato precisa ser olhado? Olha, não entrando aí propriamente dito na questão do incêndio, na questão de Brumadinho, mas entrando na questão dos boatos, né? De fato, foi a grande dificuldade que se enfrentou na época. Então, acho que essa onda de boatos, de fato, se assemelha muito
aos boatos, às notícias não corretas que surgiram na época e trouxe aí uma intranquilidade muito grande. A diferença é que lá realmente existia um fato, um incêndio. Dessa vez não existe nada, e o que existe é semelhanças, é essa rede de boato que traz intranquilidade para a população. E eu acredito que quando se descobrir a origem dos boatos e quem está por trás disso, não todo mundo vai ter as respostas, né, do que move essa onda de boatos, né? Sem dúvida, eu acredito nisso. Alessandro, você bem falou que os metais que estão hoje depositados na cava não são metais e não são detritos leves, são detritos que são tóxicos, altamente tóxicos, até porque a gente conhece o histórico de Cubatão há anos atrás, sem o controle ambiental. O que são esses detritos para quem está em casa entender e qual é o risco, já que você falou, da questão do transporte, das outras opções que são apontadas, como, por exemplo, colocar em terra ou colocar em bag. Qual é o risco se a gente, ou se a VLI fosse, a Tiplan fosse, adotar uma outra estratégia? Olha, Nathalie, do ponto de vista de característica do material, se a gente for pegar a tabela periódica, talvez a gente encontre quase tudo lá, infelizmente, né? São materiais diversos, né? Não poderia nem listá-los aqui para você. Uma substância, vamos dizer assim, comumente, né, falada, né, que talvez seja fácil de pesquisar na internet, é o HPA, é uma sigla, né, que ilustra aí, vamos dizer assim, a parcela mais representativa desses materiais. E como você perguntou, né, o que fazer, né? Esse material ele estava disposto ao longo de 5 quilômetros no canal de Piaçaguera. Como você retira um material que, inclusive, não está concentrado, ele está espalhado, né, em níveis diferentes. Como é que você tira esse material sem causar nenhum risco ao meio ambiente? Então, existem diversas técnicas, né? Normalmente, as 3 técnicas conhecidas, né, para você destinar esse tipo de material é a cava subaquática, que é menos conhecida no Brasil, mas é conhecida mundialmente, a destinação em terra e a destinação em bag. Nós temos experiência das 3, tá? Nós temos experiência das 3 e nós discutimos as 3 opções com o órgão ambiental. Inclusive, por ocasião da expansão do Tiplan, o material de má qualidade que estava nos berços, nós dragamos para bags, né, que estão lá na área do Tiplan. Qual que é a característica de cada um deles? Para você colocar um material desse em terra, você não poderia utilizar a draga que nós utilizamos, que é uma draga tipo Hopper, é uma draga de sucção. Ela suga o material vem para dentro da draga e depois você dispõe ele. Nós temos imagens, eu queria pedir para, enquanto você fala, Alessandro, para que quem está em casa entenda todo este processo. A gente tem imagens que ilustram o que o Alessandro está falando. Pode pôr na tela, por favor. Então, essa draga, ela suga, né, vamos dizer assim, o material. Essa velocidade de sucção, ela é controlada. A nossa draga tinha 4 vezes mais capacidade de sucção do que a gente utilizou, exatamente para você garantir que não fosse um processo brusco, né, que fosse um processo mais suave. Esse tipo de draga, ele consegue dispor o material numa condição extremamente cautelosa num determinado local, né? Mas esse local precisa estar próximo do canal. Ok. Então, daí a solução de cava. A solução em terra, como é que funciona, Nathalie? Você tem que usar um outro tipo de draga, que é a draga do tipo concha, né? Que a gente chama, que é a clamshell. Como é que você faz? Você pega uma concha, ela vai até lá no fundo do canal, retira, pega um punhado de material, levanta, né, e coloca dentro de uma balsa, que depois vai transpor para um caminhão basculante, que vai andar um trecho em terra até dispor numa área normalmente cercada por um dique, semelhante a uma barragem. Então, esse processo com a concha, ele não tem nenhum tipo de vedação 100%. Ou seja, existiria a possibilidade de, se assim fazendo, algo se dispor, vazar e contaminar o solo. O produto vazar pela concha. Vindo para a terra, o risco era maior. Era maior. É maior. E o bag, a gente também teve essa experiência lá, você também faz por sucção.
Só que o bag, ele é uma estrutura que tem uma capacidade limitada. Se você jogar o produto com muita força, com muito volume, ele rompe. E aí você... Aí a gente tem uma tragédia ambiental. Tudo, aí você pode ter um problema ambiental se você não se preparar para isso. Então, a velocidade de sucção, o diâmetro, né, da mangueira de sucção, ele é menor. Sujeito a entupimentos, que foi o que a gente experimentou, infelizmente, várias vezes durante a dragagem, e esses entupimentos geram refluxo. O que significa isso? O material que estava quietinho lá no seu lugar foi para uma mangueira e voltou para um outro lugar, né? Inclusive ficando em suspensão na água. Então, assim, essas técnicas, elas são viáveis, mas não para o tipo de material e para o volume, para a dispersão, para a forma como ele estava disposto no canal. Tudo isso foi estudado exaustivamente com o órgão ambiental, daí a solução, que é como eu repito, né? Ela é uma solução segura, conhecida mundialmente. Infelizmente, gera dúvidas no Brasil. No Brasil, a gente só teve um caso de dragagem para cava subaquática no Rio de Janeiro, há muito tempo. Então, esse seria o segundo? Esse é o segundo. Então, é natural que as pessoas, né, a comunidade, tenha dúvidas, né, se sinta insegura. E a gente está aqui para esclarecer todas as pessoas. Eduardo, falando em ter dúvidas, né, embora o Alessandro esteja colocando de maneira muito clara qual é o processo e que, de fato, foram estudadas outras opções e que, em conjunto com o órgão ambiental, foi definido que a melhor opção seria a cava subaquática, existem ambientalistas e existe uma comunidade, que é a comunidade da Vila dos Pescadores, que são veementes são críticos veementes desta tecnologia. Os ambientalistas porque dizem que isso vai afetar a fauna e a flora da região, a fauna e a flora estão em risco, e a comunidade da Vila dos Pescadores com medo de que uma tragédia ambiental aconteça e o sustento, né, porque eles vivem desse sustento, eles vivem da pesca do que se encontra ali no leito, acabe terminando com toda uma comunidade. Para essas pessoas, Eduardo, qual é a resposta que você dá? Bom, a VLI faz reuniões mensais com os pescadores anteriormente à dragagem, durante a dragagem, mantém esse ritmo. Há esse diálogo. Há esse diálogo, tá? Então, com todas as capatazias das colônias de pescas, são feitas reuniões mensais, onde são prestados todos os esclarecimentos e os pescadores, aí as lideranças das capatazias colocam, enfim, as preocupações, as demandas, isso é acompanhado, isso é até uma exigência do próprio licenciamento, tá? Então, isso é acompanhado, inclusive, pelas autoridades, tá? São enviados relatórios, tudo em relação a isso, tá? E acontece com todas as colônias de capatazias aqui de todo o estuário, tá? Não é só da Vila dos Pescadores, de todo o estuário, então, existe atas, enfim, essas reuniões acontecem. Com relação à Vila dos Pescadores, o que existe é uma dissidência da liderança da Vila dos Pescadores. Okay. Então, quem se pronuncia normalmente é uma dissidência, tá? Que busca ali ter a representação dos pescadores, mas de fato não acontece. Ali existe uma divisão. Lógico, como a cava está mais próxima, existe a preocupação. E nós procuramos ter reuniões, conversar com a Vila dos Pescadores, inclusive ter ações voltadas para a Vila dos Pescadores propriamente dito. Mas é importante que se diga, conforme o Gama disse, a dragagem do canal não alterou para pior em nada o que já existia. Então, a situação é anterior. Então, não existe uma piora da qualidade, um risco à pesca. Morte de animais. Em decorrência disso. Tá? Então, e é muito simples comprovar isso, Nathalie, pelo seguinte, a maior parte da dragagem já foi feita, existem os resultados disponíveis. Tá? Então, é feito o acompanhamento, são enviados relatórios quinzenais para a CETESB, e a CETESB acompanha o tempo todo o resultado são feitos, enfim, acompanhamentos então da aviflora, de sedimento, qualidade de pescado, qualidade da água. Então, diversos componentes são analisados anteriormente à dragagem, durante a dragagem e agora após a dragagem. E todos os resultados são muito melhores. Tá? Então, a gente compreende, óbvio,
existe uma proximidade em relação a essa comunidade, mas existem também alguns outros fatores que às vezes não fica muito claro e às vezes conturba, né? Mas, de qualquer forma, o que tem que se buscar é a tranquilidade. Sem né? dúvida. Então, se dá os esclarecimentos para quem procura e assim, de uma maneira clara e transparente. Alessandro, o Eduardo acabou de falar que são feitos relatórios, esses relatórios são enviados às autoridades competentes. Agora, a questão do monitoramento, a dragagem está quase aí no final. Depois que esse material todo for dragado, ele vai ficar ali, depositado de maneira submersa. Como a VLI, como o Multiplan, se programou para que esse monitoramento seja feito de maneira constante para garantir que ali dentro o material está depositado de forma segura e sem prejuízo ao meio ambiente, fauna e flora? É o seguinte, Nathalie, a gente, antes de fazer a dragagem, a gente faz o que a gente chama de caracterização do material. Nós fazemos amostras, acho que inclusive as imagens mostram isso, algumas bandejas, né, com amostras, exatamente isso aí. Essas bandejas. Amostras de solo, e aí você consegue ter um mapa, a gente tinha um mapa do canal, exatamente sabia onde é que estava o material em seus diversos níveis, né, a sua dispersão. Esse tipo de análise que a gente fez demonstrou o seguinte: o material está tão incrustado no solo que a característica dele é de repouso, ou seja, apesar dele estar exposto ali, ele já, se não mexer, né, ele já não oferecia uma agressão ao meio ambiente. Como eu falei, os materiais mais leves muito provavelmente foram embora no passado. Então, assim, o ambiente ali em torno do canal, ele já tem um nível de segurança alimentar, de segurança ao meio ambiente. Tanto é que os pescadores, né, que o Eduardo citou, pescavam e continuam pescando nesse canal. Se a gente for agora, hoje, lá na cava, inclusive você está convidada lá, aí com a gente lá, você vai ver que tem gente pescando lá no entorno sem nenhum tipo de problema e sem nenhum registro, né, de que essa pesca tenha causado algum problema de saúde para alguém. Então, a questão ali é você manter, a gente colocou esse material em um outro local, que é a cava, agora esse material está confinado em uma região que a gente chama de região abrigada. Por que ela está abrigada? O nível superior da cava, ele é praticamente na cota zero, é como se a gente tivesse colocado em terra praticamente, ou seja, não tem ação de navegação, como tinha antes o material que estava exposto. E ficava circulando de um lado para o outro. Exatamente, por conta de ação de maré, inclusive, Sim. né? Aquele local ele não foi escolhido de forma aleatória, né? Foram estudados alguns locais onde você tem correntes de rios. Aquela região a gente considera como uma abrigada porque o efeito, né, das correntes pluviais ali ou de maré, ele é mínimo para você causar algum tipo de movimentação física, né, do material que foi colocado. Ou seja, o material ele está numa condição abrigada, confinada e passa a ter agora um controle específico, né? Em vez de você ter ali uma dinâmica, né, que você precisava controlar em 5 quilômetros, agora nós estamos falando de um diâmetro de 400 metros, onde a gente vai fazer amostragens contínuas, mapas contínuos, para garantir que esse material ele não está, ele está estável, né, que essa é a condição que a gente está buscando. E isso é o que se busca em qualquer processo de dragagem ambiental. No momento que você destina ele em um determinado local, aquela obrigação de você monitorar aquele material ela é permanente, porque o material ele continua existindo. Claro, você não consegue ele não foi retirado do ambiente. Você não consegue desaparecer. Em algum ambiente ele estará, ou de terra, ou dentro de um bag, mas independente de onde ele esteja, você precisa fazer esse monitoramento e garantir que ele está estável. Nathalie, deixa eu complementar ali dizendo o seguinte: o local escolhido não foi feito de forma aleatória. Tá? Existiam diversas opções, todas estudadas, e foi escolhida a melhor opção. Conforme o Gama disse, e sempre deveria ser uma bem próxima, tá? De modo que a exposição entre retirada e a colocação Sim. fosse a mínima possível. A mínima possível. Tá? Também, outra coisa que é importante dizer, se afirma que foi a solução mais barata. Não é a solução mais barata. Era essa pergunta que eu ia fazer agora. Não é a solução mais barata, foi a melhor solução. Tá? Até porque uma das perguntas que nós recebemos e que já me enviaram veio da Vila dos Pescadores e questiona justamente isso. Se a COSIPA, há 10 anos atrás, cogitou esta possibilidade e não implantou, por que só agora?
É por conta do custo? Não, claro que não, claro que não. Quem está aqui presente na região sabe, a Cosipa, a Usiminas, tinha uma situação aqui da sua usina, de produção. Tá? Ao longo desse tempo, a concorrência do aço desestimulou aqui a presença da Usiminas. Então, ela se desinteressou de fazer isso. Ao contrário, a VLI fez um investimento aqui de 3 bilhões, tá? Na região, ampliando o terminal, fazendo grandes investimentos na ferrovia, fazendo aí o grande mérito aí da operação da VLI, a integração ferrovia-porto. Sim. A ferrovia, todas as cargas de exportação chegam por ferrovia. Se tira da estrada, isso é importante que o pessoal Quantos saiba, caminhões? cerca de 1.200 a 1.500 caminhões por dia, Que alivia o tráfego aqui da região. Então, a gente contribui também para esse aspecto. Bom, mas enfim, não se fez, então, na época, por essa falta de razão. interesse. Então, é isso, não é, de fato, a mais econômica, mas é a mais correta. A mais tá? segura. A mais segura, tá? Então, quanto a isso, realmente existe aí, todo mundo afirma que não, é a mais barata, não é. Tá? Agora, há que se dizer também sobre prazo, né, de execução, e muito se comenta, né, sobre a diferença do que foi executado, do que foi proposto inicialmente. Isso para quem conhece, né, de projeto portuário, isso é natural em qualquer empreendimento. Claro. Quando, ao longo do tempo, você vai discutindo com o órgão ambiental meios de você fazer o processo. Estar diferente não significa que estar pior. Ou errado. Ou errado. Pelo contrário. O órgão ambiental ele tende a levar para você para a situação, a opção mais segura. Então, de fato, está diferente. Dentro deste monitoramento feito em parceria com os órgãos ambientais, que é obrigatório, vai se percebendo a necessidade de adequação a esse projeto. Monitoramento, geometria da cava, velocidade de sucção, diversos parâmetros vão ficando diferentes porque vai se entendendo melhor a dinâmica e vai se propondo aquilo que é mais seguro. Então, estar diferente não significa que está pior. Que está pior, né? E a questão do prazo, a primeira licença, né, que já previa essa alternativa de cava é de 2005. Então, a execução agora, ela não é uma espera, né? Nós não ficamos esperando até 2017 para dragar esse material. Todo o tempo, 12 anos de discussões, de monitoramento, de estudos, até você chegar à solução. Discussões técnicas, contratação de assessoria. Exatamente. Vou falar até para você, do ponto de vista econômico da VLI, o interessante era que esse projeto de dragagem fosse feito em 2016. Porque em 2017 o Tiplan já estava pronto, Sim. já tinha um berço pronto. Sim. E já poderia estar obter operando benefícios com navios maiores. Maiores, exatamente. Mas a gente não fez em 2016, a gente poderia ter feito até antes. Mas, de fato, aconteceu em 2017, decorrente de todo esse prazo de discussões, de estudos, até a gente definir a solução mais segura para executar a dragagem. E outro ponto importante destacar é o seguinte, que para os órgãos de licenciamento, os órgãos ambientais, essa não é uma dragagem de aprofundamento, é uma dragagem de limpeza, uma dragagem de clean-up. Tanto é que a profundidade, quem determinou foi o órgão ambiental. O órgão ambiental. Tá? Economicamente, para aí a exploração, a entrada lá dos navios, a VLI precisava de um calado até menor. Tá? Então, o que está se fazendo, se chegando nesse nível de aprofundamento, é para que, de fato, o canal fique limpo. Limpo e o que for retirado daquele canal seja depositado em um espaço seguro, sem risco. Basicamente, ao invés de ficar espalhado em 5 quilômetros do canal, ficar confinado numa cava, né? Exemplo que existe em vários lugares do mundo, uma cava segura de cerca de 400 metros, né? O Gama pode explicar isso, ela é cônica, né? Ela diminui, então é como se fosse um recipiente que ficasse lá condensado e vai ser fechado. Compactado. Exatamente. É legal explicar isso, Nathalie, porque assim, para a população entender, né? A cava, antes da gente dispor o material, ela era como se fosse um recipiente com água. Então todo mundo já foi na praia, né? Ou já fez essa experiência em casa. Se você pegar um balde e encher com água, né? E colocar terra dentro, areia, né?
o que vai acontecer? Num primeiro momento vai ficar ali uma mistura, mas com o tempo, como o solo, né, ele é mais pesado, ele vai desce. adensando. Exato. Então, assim, foi isso que aconteceu. E, na verdade, é isso que está acontecendo ainda. Existe uma curva de adensamento, onde esse material dentro da cava, ele tem uma densidade menor do que o entorno da cava, que é o subsolo. Sim. Ou seja, não existe pressão de dentro para as paredes da cava em função da densidade. E as pressões dentro da cava e fora, né, no ambiente do canal, são equivalentes porque é água dentro e água fora. Então, esse risco, né, que está sendo colocado de que esse material vai transbordar, vai para uma praia, é a mesma coisa que alguém dizer para você, dizer assim, olha, a terra vai subir pela água e vai pular fora do baldinho. Não vai acontecer. Fisicamente isso não é possível. A física não permite isso. Impossível de acontecer. E a cava está fora do canal de navegação, existe a menor possibilidade de um navio, por exemplo, passar pela cava, colidir e causar o espalhamento, vamos dizer assim? Não, existe uma distância entre o canal de navegação e a cava. Tá? Então, o navio teria que basicamente sair da água para ir lá na cava. Tá? Teria que dar um salto, na verdade. Dar um salto. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta esclarecendo mais dúvidas a respeito da cava subaquática e vai abrir aqui para a participação dos telespectadores. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Aliás, nossos programas têm sempre 3 blocos, mas em virtude da importância do assunto, nós estendemos um pouquinho mais o primeiro bloco e agora vamos até o final, até as 9 horas, para tentar esclarecer as dúvidas que ainda existem e abrir espaço para os telespectadores. Hoje recebemos Alessandro Gama, gerente-geral do Tiplan, e o consultor portuário e especialista institucional Eduardo Lopes. Estamos falando da cava subaquática no canal de Piaçaguera. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está na tela ou pela nossa fanpage no Facebook. Aliás, eu vou abrir agora a participação dos telespectadores da nossa fanpage e vou colocar aqui para vocês dois tudo que eles estão questionando. Rodrigo Rosário, muito obrigado pela tua participação. Ele pergunta, quais são os resultados? Não queremos ser as próximas vítimas e se não mexer? Além de constante monitoramento, terá que ser agora o Paulo Vitor Cedini Gomes. Além do constante monitoramento, tem que ser vitalício. Visando o lucro, ninguém procura soluções mais inteligentes e ecológicas. Tem também o Leandro Silva de Araújo. Aqui, Leandro, você pergunta se eu sou funcionária da VLI. Não sou funcionária da VLI, sou jornalista e, em virtude de toda a importância do assunto, é que nós mudamos, inclusive, a pauta da nossa agenda do Porto. Tínhamos outros convidados, mas achei importante levar para você que está em casa, nosso telespectador, todas as informações a partir da fonte que é responsável por este projeto. Por quê? Se aqui eles estão dizendo que trata-se de uma tecnologia segura, caso aconteça alguma coisa que prove ao contrário, certamente eles vão ser responsabilizados. Então, eu não sou funcionária da VLI, eu sou jornalista e prezo pela informação de qualidade, tanto que vou dar aqui espaço a você que diz. Inacreditável. Se a empresa quisesse realmente limpar o estuário, não dragaria apenas o canal de navegação, incluiria as laterais. Ele vem com uma outra pergunta. Em audiência pública realizada em fevereiro de 2018 em Cubatão, representantes da VLI afirmaram que tinham aprovado 3 cavas. Quando a VLI vai abrir as outras 2 cavas, uma em Santos e outra em Cubatão? Agora, feita todas as colocações dos nossos telespectadores pela nossa fanpage, eu abro espaço para as respostas. Vamos por partes. Vamos do final para o início, né? Primeiro, quando eu falei que a gente escolheu a área mais abrigada, significa que haviam outras opções, e a quantidade de opções de localização da cava eram 3. Então, assim, não existem projeto para 3 cavas. Eram 3 opções de áreas disponíveis no canal, e a melhor do ponto de vista de segurança, né, estabilidade, foi a área que a gente escolheu. Não existe nenhuma cava a ser aberta em Santos, nenhuma cava a ser aberta em nenhum lugar. E, inclusive, se nós analisarmos no início do processo de licenciamento, nesse local,
estavam previstos, na verdade, 2 cavas, uma do lado da outra. E isso foi uma modificação que foi feita, de 2 para 1. Para uma. Né? Então, assim, está diferente mesmo, tá? Porque agora foi construído só uma. Então, e não vai ter outras, né? Que foi a pergunta aí do telespectador. A outra pergunta, né, a outra colocação é importante, né? A gente pode afirmar que limpou o canal, mas e as laterais, né? As laterais a gente fez amostragens também. Esse mapa que eu comentei no primeiro bloco, ele não foi só do leito do canal, ele foi do canal, do leito e da lateral. Por quê? O objetivo, como o Eduardo comentou aí, é fazer uma limpeza. E é até fisicamente fácil de você entender porque ao longo dos anos esse material mais pesado foi se concentrando no leito do canal. Porque é a parte mais funda, né, as correntes naturalmente vão carreando aquilo que é sólido, né, e está solto para o leito do canal. Mas a gente fez a amostragem nas laterais, esses locais não indicam a presença desses materiais, então a gente sim pode afirmar que o canal está limpo. É importante também, viu, Nathalie, esclarecer. Vale. A Vale não é controladora da VLI. Isso é muito importante. Era a pergunta que eu ia fazer. Existe alguma relação entre Vale e VLI? Tá. Não é controladora. O que acontece é o seguinte, a VLI é uma holding, tá? Tem 4 acionistas. Um dos acionistas, com cerca de 1/3, é a Vale. A Vale não comanda a VLI. A VLI tem uma diretoria própria. A Vale é dedicada a um ramo, à mineração. A VLI é dedicada à logística. Tá? A Vale não tem poder de decidir nada na VLI. Conforme eu disse, tem uma direção própria. Outros 3 acionistas, tá? Que tem, inclusive, uma participação acionária muito superior à Vale. Tá? Então, essa conexão que se faz é uma conexão maldosa, que busca tão somente trazer preocupação à população. A Vale, quer dizer, a Vale não está presente aqui. A Vale é acionista um dos acionistas da VLI. Não é controladora da VLI. Não é controladora da VLI. Tá? Então é importante que a população saiba disso. Tá? Isso é uma grande verdade. Se tenta associar e de forma, digamos assim, inapropriada, trazer uma grande preocupação que uma eventual política aplicada no outro lugar esteja sendo aplicada aqui. Não procede. Tá? A VLI tem a política própria, conforme o Gama disse, foram estudos de mais de 10 anos se buscou a melhor tecnologia. A escolha da cava, o local da cava foi feita de forma consensual, com os órgãos ambientais, com especialistas do mundo inteiro convocados, né? Convocados para esse fim e o resultado foi, de fato, a melhor opção, a escolha da melhor opção de forma de dragar e quanto à utilização da cava. Alessandro, eu queria que você explicasse aqui para o Paulo Vitor Cedini, ele fala da necessidade do constante monitoramento. Nós falamos, Paulo, a respeito disso no primeiro bloco, mas eu vou pedir para que o Alessandro reforce, porque não é só um constante monitoramento. Você estava dizendo, dentro dos nossos bastidores, durante o nosso break, que terminada essa dragagem do canal, vai ser colocado, inclusive, o que a gente pode, para o telespectador entender melhor, um fechamento. Vai ter, aquela região vai ser selada, é isso mesmo? É isso mesmo. É interessante até dar um passo atrás, né? À medida que você vai retirando o material, a parcela de material que está mais no fundo, ela é menor. Ou seja, como a gente dragou até 14,5 metros de média, a última parte do que foi dragado tinha muito mais material, vamos dizer assim, de boa qualidade do que ruim. Então, nos monitoramentos que a gente faz da camada superficial, já indica uma segurança para o meio ambiente. Ainda assim, pelo licenciamento, né, está previsto um capeamento, que a gente chama, que é, a partir do momento que esse material que foi dragado, ele atingir um nível de adensamento, ele consegue suportar uma carga superior, a gente vai colocar um material bom, de forma que esse material ele vai estar devidamente confinado, ou seja, sem nenhum contato com o leito do canal. Apesar, como eu falei, aquilo ali já está praticamente na cota zero. Então, todo o meio ambiente ali no entorno já não vai ter nenhum contato com esses elementos que foram dragados exatamente por conta desse capeamento, que deve acontecer, inclusive, nesse semestre, no final desse semestre, considerando a projeção que a gente fez de curva de adensamento. O próprio Leandro fez uma outra colocação. A obra teve autorização da SPU com a imprescindível certidão de disponibilidade do espelho d'água. Por que foi embargado e qual a situação jurídica, já que o Ministério Público
pediu a paralisação. Por quê? Existe uma divergência de entendimento jurídico entre a jurisdição da SPU. Tanto é que essa questão do espelho d'água, ela está em juízo. Então, eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque assim, nós temos uma posição diferente da SPU sobre esse ponto. Então, existe um processo administrativo aberto, existe um processo judicial em aberto. Que está tramitando na Justiça. Posso comentar? A questão do que nós espelho entendemos que d'água, está correto. que aí a SPU fala, todos os terminais portuários, de uma maneira geral, o que é o espelho d'água? Então, o SPU baixou aí uma resolução dizendo que todo mundo que usasse um espelho d'água deveria pagar um valor. Tá? Ok. Todos os terminais portuários, inclusive a associação que congrega os terminais portuários, entrou na justiça, discutiu e tem uma liminar dizendo o seguinte, que isso que se pretende fazer é irregular, é ilegal. Existe uma liminar que beneficia todos os terminais portuários. Então, é nesse contexto que também a CAV está. Quer dizer, é o uso do espelho d'água. Tá? Então, conforme o Gama disse, é uma discussão então, judicial. Tá? Que não é só a VLI que está questionando, todos os terminais. A questão do espelho d'água, não. Realmente não. Tá? Então, é uma questão agora de estar na justiça que a gente não tem muito para comentar, mas que eu posso dizer para você, sem dúvida, que a questão do espelho d'água, existe uma ação movida pela entidade que congrega todos os terminais. Não, é a BTP. A BTP. A BTP existe uma ação em relação à utilização do espelho d'água. Como contraponto, nós temos também o Wellington Santos dizendo: bom dia, cavas subaquáticas são utilizadas em países como Alemanha e Estados Unidos. É uma tecnologia tão importante que existem pesquisas no Instituto Militar de Engenharia do Exército Brasileiro. Destaca-se que a Associação Mundial para a Infraestrutura de Transportes Aquaviários, a PIANC, recomenda este tipo de tecnologia, pois é comprovadamente considerada sustentável. Ele é, inclusive, morador de Cubatão. Sem comentários, né? Sem comentários. A gente tem outras experiências que são exitosas fora do país. Só queria destacar uma sigla aí que ele utilizou, né? Que é o PIANC, né? PIANC é a lei, né, da engenharia portuária, de tudo que envolve ali a construção, a navegação, né, a dragagem. Então, assim, é uma lei internacional, né, uma norma internacional discutida por técnicos do mundo inteiro. É um órgão normatizador que serve como referência da engenharia para todo portuária. mundo. E é ultra respeitado. Então, assim, sem comentários. É a última palavra em questão de engenharia. A gente está aqui falando do detalhamento da obra, e pelo que vocês estão colocando ao longo aí do programa, uma obra licenciada, segura, com monitoramento dos órgãos ambientais competentes, com certificação, inclusive, internacional. No entanto, todo mundo que está em casa se pergunta, até em virtude do que aconteceu em Brumadinho, a questão de planos de contingência. Caso aconteça de algo dar errado, a VLI tem um plano de contingência? Sim. O que acontece? Como um telespectador perguntou, né, deve existir a partir de agora um monitoramento contínuo desse material. Como eu falei há pouco, fisicamente, né, ele tende a ficar em repouso. Sim. Né? Mas esse monitoramento pode indicar coisas diferentes. Sim. A gente entende que a probabilidade disso é muito pequena, mas se isso acontecer, nós estaremos preparados para fazer a contenção desse material, sim. Por quê? Porque o nível de esforço mecânico para você fazer isso seria muito pequeno, exatamente porque o material está depositado e em repouso. Para você ter uma ideia, hoje, no entorno da cava, a gente tem uma cortina que a gente chama de cortina de silt, porque a granulometria dela não permite nem que o silt, que é um elemento mais fino, né, ele consiga passar, ou seja, não passa o silt, muito menos o que está ali depositado. Então, para você ter uma ideia, essa cortina ela é suficiente para conter o material ali, se ele, por algum acaso, como eu falei, né, a terra resolver subir no baldinho, essa cortina seria suficiente. Então, assim, o nível de esforço mecânico para você conter o que se tem medo é extremamente pequeno por conta da força, lembrando da até gravidade. um próprio pronunciamento da CETESB, o nível de segurança do que foi recolhido e colocado na cava, a contenção ali na cava, a própria CETESB que tem ali todos os resultados, que tem aí todas as informações, ela diz um nível de eficiência de 99,75%. Por que, então, se fez, ao longo de toda a semana, essa relação entre
o que aconteceu em Brumadinho, que foi, sem dúvida nenhuma, uma tragédia que as investigações apontam, de verdade, que poderia ter sido evitada, tanto que a Justiça está agindo de uma maneira muito severa com quem deu os atestados de segurança daquela barragem. O governo federal determinou uma força-tarefa para fiscalizar todas as barragens que existem no Brasil para que uma tragédia como a que aconteceu em Brumadinho não volte a se repetir, porque além do prejuízo ao meio ambiente, ali a gente está falando de centenas de mortos, centenas de famílias destruídas e que certamente vai trazer um grande aprendizado, né? Além de uma grande dor, que dinheiro nenhum vai conseguir compensar, a imagem da Vale também fora do país e dentro do país vai precisar ser reformulada porque, de alguma maneira, eles vão ter que dar esta compensação. Agora, qual é a relação entre o que aconteceu em Brumadinho e a cava subaquática, Alessandro? Nenhuma, né? Como o Eduardo já salientou aí, são empresas diferentes, construções completamente diferentes, então, assim, não existe relação nenhuma. E fazer, né, essa correlação, como a gente está falando aqui, né, é totalmente inapropriado, querer criar confusão na cabeça das pessoas, da população, você querer criar uma situação fazendo um apelo ambiental, que todo mundo, né, tem interesse em preservar o meio ambiente, mas de fato não existe correlação nenhuma. Nós estamos com o processo, o projeto, o licenciamento totalmente aberto, transparente. Inclusive, a gente decidiu reiniciar o nosso programa de visitas, que a gente sempre teve lá no Tiplan, incluindo, né, a cava subaquática. Né? E então, isso está aberto para toda a comunidade? Para toda a comunidade. A gente, inclusive, está reiniciando hoje. É só procurar a nossa área de comunicação da empresa, né? Se quiser conhecer de perto, ter mais detalhes sobre o processo. A gente abriu um hot site também para dar detalhes sobre a cava. Infelizmente eu não estou com, mas a gente divulga lá no site da VLI, né? vli-logistica.com.br. Então a gente fez um hot site para dar mais detalhes, né, técnico, né, sobre a cava, sobre a técnica, sobre como aconteceu o projeto. Então a gente agora, uma vez que, infelizmente tem pessoas querendo confundir, mas nós estamos totalmente abertos para esclarecer e dar todas as informações que a população quiser saber. Então, para quem acompanha, ali o Cubatão passou por um processo de poluição, conforme o Gama disse, numa época que existiam poucos controles ambientais. O ar, o solo e a água foram contaminados. Sim. Houve ali programas que buscavam, né, e aliás bastante eficientes, o controle da poluição do ar. Se procurou ali fontes para controlar a poluição da terra. Nada tinha sido feito em relação à água. Tá? O que nós tivemos que fazer é lidar com esse passivo. Lidar com esse passivo significou fazer uma limpeza do canal contaminado. Nós limpamos porque o material ele escorrega para onde é mais profundo, exatamente onde foi dragado. Então, a melhor tecnologia, tá, para fazer essa limpeza foi fazer isso e dispor então numa cava. Foi exatamente o que aconteceu. Nós estamos tendo o ônus disso, quer dizer, as dúvidas da opinião pública, que a gente compreende as preocupações e cabe a gente esclarecer, trazer tranquilidade, mas também é importante... Essa transparência é algo constante. Para quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida, a VLI está de portas abertas. Nós estamos completamente à disposição. Tá? As informações lá são transparentes, nós levamos, mostramos, enfim, nós franqueamos qualquer informação que a pessoa queira desse processo. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu queria, de fato, Alessandro e Eduardo, agradecer a participação, a disponibilidade de estar aqui conosco por 1 hora, falando, de fato, do que é a cava subaquática, como esse projeto foi pensado, quais riscos existem, como a empresa está trabalhando o monitoramento, mas mais do que isso, Alessandro, deixando claro para quem está nos assistindo que, se ficou qualquer dúvida, a empresa está disponível para esclarecer a dúvida. Eu acredito aqui, como sempre digo, que a melhor forma de você combater a desinformação é buscando a informação correta com transparência. Foi isso que hoje nós tentamos fazer aqui
no Bom Dia Baixada, no Agenda do Porto. Alessandro, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter se deslocado de Vitória até Santos para estar aqui logo cedo falando com quem está nos assistindo. Esse programa vai ficar disponível logo mais também no nosso canal no YouTube. E eu queria que você repetisse, antes de encerrar o programa, o site da VLI, para que todas as pessoas que nos assistem agora ou vão seguir o programa pela nossa fanpage que fica disponível ou depois no nosso canal no YouTube, possa, se precisar de qualquer informação, entrar em contato com a empresa. Primeiro, obrigado pelo convite, pela possibilidade de esclarecer todos esses pontos e mais informações, procurem o site da VLI, vli-logistica.com.br. Muito obrigada, Alessandro. Obrigado. Eduardo, muito obrigado também pela tua disponibilidade em estar aqui conosco e de responder a todas as perguntas, porque eu acredito que bom jornalismo ele é feito assim. Tínhamos as perguntas aqui do roteiro, mas tivemos, e eu fiz questão de fazer todas as perguntas que foram elencadas aqui na nossa fanpage no Facebook. Muito obrigada. Olha, nós que lhe agradecemos até pela sua coragem, porque, por incrível que pareça, por conta dessas questões todas de mobilização de rede social, tem muito jornalista não querendo nos ouvir, por incrível que pareça. Então, parabéns pela sua coragem, tá? Isso é bastante importante. É importante que todo mundo entenda o papel que você está fazendo, procurando esclarecer os pontos que verdadeiramente interessam a população. Parabéns. Eu que agradeço a presença, até porque o jornalismo ele é feito sempre, pelo menos, de dois lados. O primeiro lado, a preocupação de moradores da comunidade da Vila dos Pescadores e da região e de ambientalistas, nós já conhecemos e procuramos, ao longo desse programa, trazer todos aqui para a bancada. Agora, o outro lado cabe à empresa. E ela esteve aqui durante 1 hora e não se furtou a responder uma pergunta sequer. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.